Boa noite, amigos. Estamos abrindo mais um Cadeira Cativa aqui na Ubra TV. Hoje, Luiz Carlos Reck sendo preservado por um outro compromisso familiar, mas estaremos com a sua companhia até às 8h30 com o noticiário, as principais informações da dupla Grenal, o Internacional viajando para o próximo compromisso da Série B, o Grêmio tendo que avaliar de que forma vai enfrentar o Cruzeiro na próxima semana, especialmente com relação à sua zaga. E qual vai ser a estratégia também contra o Atlético Paranaense? Utiliza o Bressan para dar ritmo de jogo ou preserva esse jogador porque ele será o titular ao lado do Kahneman na próxima quarta-feira, quando o Grêmio enfrenta o Cruzeiro pela Copa do Brasil? A lesão do Jeromel, como o próprio Renato antecipou ontem, foi confirmado. O Jeromel fica 3 semanas pelo menos afastado dos gramados, teve uma lesão grau 2 no adutor da coxa direita e por isso fica afastado do Grêmio, fica fora de atividade nessa partida de volta da Copa do Brasil, fica fora também do jogo da Primeira Liga, mas esse ninguém conta, fica fora de jogos do Campeonato Brasileiro, e o Grêmio tem algumas partidas, e é dúvida para uma eventual final de Copa do Brasil, porque a final da Copa do Brasil está marcada para o dia 7, justamente quando vence esse prazo de 3 semanas para o retorno do zagueiro gremista. Então, essa dúvida com relação à questão da zaga, quem joga, quem não joga, se o Bressan é preservado no final de semana contra o Atlético Paranaense ou se ganha ritmo ao lado do Bruno Rodrigo, que esse não é cogitado, pelo menos, para iniciar a partida ao lado do Kahneman na próxima semana, mas precisa de ritmo, esse sim. E o Grêmio, se preservar o Bressan, começa a ter problema de número de zagueiros, e talvez até por isso o Bressan seja preservado, porque é melhor utilizar um zagueiro jovem no Campeonato Brasileiro do que daqui a pouco utilizar o Bressan, utilizar o Bruno Rodrigo. Como são poucos zagueiros, se algum tiver problema, mais um jovem vai ter que ser pensado da base para completar o banco na Copa do Brasil. E não adianta nem pensar em contratação, porque nessa fase da Copa do Brasil já não são permitidas inscrições, aliás, desde o início das oitavas de final. Por isso, por exemplo, o Paulo Vitor não pode atuar nessa competição. No final de semana, que o Grêmio joga em um horário atípico, tem a possibilidade de retorno do Miller Bolanhos, depois de um longo tempo afastado, pelo menos no banco ele deve ficar nessa partida, e o Beto da Silva também à disposição nessa partida, que o Renato vai utilizar uma equipe reserva. E daqui a pouco a gente vai analisar o que o Grêmio fez ontem, o que precisa fazer na sequência da Copa do Brasil e, claro, projetar o Internacional. Já estão aqui conosco um conselheiro do Internacional, o Fábio Santos, que está ao centro aqui, conselheiro do Inter, pelo Inove Inter, o Luiz Caldas Milano Júnior, que também tem posições fortes, e tinha especialmente no conselho, saiu agora na última eleição, né, Milano? Isso aí, em dezembro não renovei minha cadeira, então estou só como sócio no momento. Mas é ex-conselheiro e tem uma voz atuante. Eu quero saber deles como é que devem ser os próximos passos dessa ronha que surgiu nessa semana, o relatório da Ernest Young, que vazou no Correio do Povo, que nós já debatemos amplamente aqui no Cadeira Cativa, e também no preliminar a imagem do futebol, que é transmitido da 1 a 1h45. E você que está em casa pode participar do programa conosco pelo WhatsApp, o 995882374, e a sua opinião sobre o time do Inter, se o Guto está fazendo certo, está utilizando o Camilo na equipe reserva na função do Sacha. O Nico Lopes disputa a posição agora com o William Potker. Está fazendo certo o Guto Ferreira? É por esse caminho que deve seguir o técnico colorado? São essas as brigas por posições? Tudo isso a gente vai debater depois do intervalo com a sua participação também pelo nosso WhatsApp. Nós já voltamos. Sete e 13 de volta com o nosso Cadeira Cativa. A gente estava comentando aqui no intervalo sobre Grêmio, sobre ser admirador de futebol, ser antigremista, que alguns colorados entendem que não podem falar bem do Grêmio porque fere o seu pensamento. Outros dizem, como disse ontem o Vecchio aqui, por exemplo, José Vecchio Filho, ex-conselheiro do Inter, dizendo, olha, eu sou um admirador do futebol, eu assisto os jogos porque eu quero ver um bom futebol. Vocês, Fábio, Milano, acreditam na possibilidade de o Cruzeiro reverter essa vantagem do Grêmio? Vale a pena secar na semana que vem para os colorados? Boa noite. Milano. Boa noite. Olha, tá difícil a nossa vida, né? A gente
seca sempre, por óbvio, né, Maurício? Eu, como colorado, vou secar sempre o Grêmio. Mas te confesso que em algumas competições eu já nem tô secando. Eu vou fazer outra coisa, cara, digo, deixa o Grêmio jogar lá, não vou nem perder tempo. Porque realmente eles estão num bom momento. Eu acho que é muito difícil o Cruzeiro reverter, viu? Eu vou torcer para que o Cruzeiro reverta. Pode reverter, claro que sim, são duas grandes equipes do futebol brasileiro. E nesse tipo de jogo tudo pode acontecer. E o Grêmio não fez nenhuma vantagem realmente absurda, né? Como fez contra o Atlético Paranaense, por exemplo, que fez 4-0 em casa e liquidou a fatura no jogo de ida na Arena. Mas eu também tenho que falar que o Grêmio tem feito gol em quase todas as partidas, né? E é impressionante, assim, o padrão de jogo que o Grêmio tem, que ele joga em casa e fora como se tivesse no mesmo local. Isso é impressionante. Fazia tempo que eu não via um time fazer isso com tanta regularidade e por tanto tempo. Mas vamos secar, com certeza a gente vai secar, vamos torcer lá pro Rafael Sobis, pro Mano Menezes e pra turma lá, tirar uma dor de cabeça a menos da torcida colorada. Mas tem como secar esse time do Grêmio? Porque isso que o Milano falou é verdade, né, Fábio? O Grêmio marca gols em praticamente todos os jogos. Não marcou em 2 jogos... Foi contra o Avaí e contra o Corinthians na Arena. No mais, em todos os jogos do ano que atuou com os titulares, marcou gols. Força o Cruzeiro a marcar 3. Tem como apostar em 3 gols do Cruzeiro? Boa noite. Boa noite, Maurício. Boa noite, Milano. Boa noite, ouvintes. Não, eu acho que o melhor jeito de secar o Grêmio é tu sair, ir pro shopping, dar uma passeada e depois do futebol tu perguntar como é que foi o resultado. Porque tu realmente assistir, a gente colorado hoje assistiu o jogo do Grêmio... Não é legal, não é legal, o time está muito certo, o time está jogando bem. Quanto ao Cruzeiro poder reverter lá, eu vou dizer para você que não digo que é impossível e não digo que vai conseguir. Mas o resultado realmente é um resultado que 1-0 vai para pênalti. Eu acredito, na minha opinião, assim, que o Grêmio, a reversão tipo 2-0 para o Cruzeiro, 3-1 para o Cruzeiro, eu acho que realmente é meio impossível. Eu não lembro a última vez que o Grêmio jogando... com o seu time titular e jogando realmente uma decisão sem ter tomado 3 gols. Eu não acredito. Agora, como o resultado de 1-0 levaria uma decisão para os pênaltis, acho que o único jeito de reversão seria isso. Mas o futebol, sabe como é que é? Tudo pode acontecer e, como diz o Milano, vamos torcer que dê certo, né? Mas é difícil. O Newton Cabistani, conselheiro do Grêmio, que já chegou aqui, ele estava... comentando nos bastidores, mandou um WhatsApp que ele já está reservando hotel no Rio de Janeiro e procurando já as passagens para ir. Economizar no Rio, já está sonhando com a final, né, Cabistani? Lá no Leme, né? No Leme é mais calmo, tranquilo. Hotel bom. Na beira da praia. Tudo bem? Boa noite para vocês. Boa noite, obrigado pelo convite, Maurício. O Grêmio já está classificado para a próxima fase, Cabistani? Não. Porque alguns, do jeito que falam na imprensa, acham que o Grêmio já está classificado. Eu, particularmente, acho que é muito difícil qualquer torcedor apostar que o Cruzeiro vai marcar 3 gols. Porque que o Grêmio vai marcar um gol é o que a lógica aponta. Mas ela não... O Cruzeiro já mostrou que pode marcar 3 gols. Já fez um dos melhores jogos do ano. Foi contra o Grêmio, um 3-3 no Mineirão. Teve 3-3 também já na Copa do Brasil com o Cruzeiro. Mas eu não consigo crer que o Grêmio fique sem marcar um gol, pelo menos, Capitão. Não, é exatamente isso que eu concordo com esse teu raciocínio, porque, na verdade, é o que o Grêmio vem fazendo, né? O Grêmio não tem jogado fora atrás, esse pessoal esperando. O Grêmio tem a melhor jogada do Grêmio é o contra-ataque, tem jogadores de velocidade e dificilmente, né, a defesa do Cruzeiro é uma defesa pesada, uma defesa de cadeira dura. Não vai acontecer a oportunidade para o Pedro Rocha, não vai acontecer a oportunidade para o Luan, para o Barros e tal. Acho muito difícil de o Grêmio não fazer gol. Então, a gente pensando que o Grêmio fará gols, dificilmente vai deixar de se classificar, ou vai ter que tomar uma sonora goleada, né? Acho bem complicado, mas assim, não está ganho. Isso, se for para lá pensando que ganhou, bom, aí vai dar encrenca. Nessa linha de pensamento, não pode ir para lá pensando que ganhou. Também não estão fazendo um exagero, não há um exagero nessa terra arrasada com a ausência do Jeromel, porque já estão
tá achando, não, a zaga vai ter problema com o Bressan, não vai dar certo. Mas muda, né, Maurício? Não, muda. Jeromel é o melhor zagueiro muda do Brasil bastante. hoje, né? É o melhor zagueiro do Brasil, eu acho que isso é indiscutível, né? Não, exatamente. É que dá segurança. Mas é assim, ó, a gente tem que acreditar que o Grêmio tem um grupo. O Grêmio vem jogando por grupo. Pô, saiu o Michael, que era um tremendo jogador. Era um cara que pega uma bola, coloca em profundidade ali da meia cancha. Entrou o Arthur. Olha a substituição. Eu concordo que eu reconheço que o Bressan está muito longe do nível do Jeromel, mas pô, o restante do grupo vai ajudar, né? Não vai receber não vai haver tantas possibilidades no jogo que o Bressan vai falhar, né? Não vai, o cara não vai apontar do lado de lá, vou jogar só com o Bressan. Não, são 11, né? A única diferença que eu vejo na história toda é que nós estamos falando de um dos melhores zagueiros do Brasil. Quando tu perde uma referência. Quando tu perde um jogador que é um jogador, é uma coisa. Mas quando tu perde o Jeromel, é o Jeromel, até comparando pelo reserva que ele tem. Agora, claro, o ataque do Grêmio, exatamente aquilo que a gente falou, que a gente acredita que vai fazer gol e aí dificultaria tudo. Mesmo sem o Jeromel, não acredito que o Grêmio levaria três. Mas estão fazendo um pouquinho de terra arrasada. Mas isso aí imprensa faz isso, né? Eu quero saber o seguinte, ó. Newton Cabistani foi visto marcando presença naquele evento no Facebook que criaram para pagar o táxi, o Uber, o Cabify, sei lá, qual aplicativo de transporte você queira usar, para levar o Bressan para o aeroporto, porque especularam, inventaram na internet uma proposta se dependesse de mim, eu tinha ajudado. Mas eu quero saber se o Bressan for bem, ou pelo menos minimamente cumprir um bom papel e o Grêmio conseguir a classificação para a final, se vai ter um evento Me Perdoa, Bressan. O Inter teve o efeito Me Perdoa, Gabiru. Olha, Maurício, eu vou te dizer uma coisa, Maurício. Eu já estou um pouquinho, né, com uma idade razoável aqui, já vi muito futebol. O Bressan, ele não vai mudar muito disso que ele está aí. Então, assim, ó, pode acontecer. Torço muito, faço todos os votos que ele faça a maior partida da vida dele. Mas ele nunca vai chegar a ser um grande jogador. Não vai ser, não tem. Isso aí é impossível. Vai sair em alta, então vai sair no auge, né? Vai sair no auge. Então, tomara que ele faça a maior partida, a gente consiga um grande negócio para ele na Europa. Não, mas ele já pode assinar pré-contrato. O contrato dele é até dezembro. Ele já pode assinar pré-contrato? Não sabia. Apareceu alguém aí já. Também pode. Não vai assinar, o D'Alessandro já deixou bem claro. Olha aqui, ó, o Maicon de Charqueadas. Eu não sei se ele quer te provocar ou se ele quer defender essa ideia. Não tem problema, a gente está aí para responder. Será que o Bressan está muito longe do Baidec, tecnicamente? Abraços. Eu não sei, tomara que ele tenha conhecido o Baidec, mas aí a comparação é muito infeliz. Me desculpe, mas não dá para fazer. O Baidec era um jogador de um outro nível, né? Pô, o Baidec foi, até pelos títulos que conquistou, né? O Baidec foi campeão da América, o Baidec foi campeão do mundo. E aí a comparação é muito complicado, não tem como fazer essa comparação. Me desculpe o amigo aí, mas não dá. Ele tá digitando, daqui a pouco vem a réplica. Não tem problema, mas não tem como. Se ele viu, né? Eu vi. Ele disse que não viu. Não viu, então, cara, não vai nessa porque não dá. Muda a comparação, pega aí pega outro aí, pega um cara de 95, 96 ali, o Rivarola, talvez aí nós consigamos discutir quem era o melhor, mas com o Bressan não dá, né, cara? O cara não pode fazer uma comparação com um jogador que ele não assistiu, né? Que ele não viu. Não, mas vamos lá, muito pelo que se fala também, porque você dizia, porque o Baidec é um zagueiro mais chegador, porque não tinha tanta técnica. Acho que é nesse sentido. Porque, e ele reforça aqui, ele tá mandando várias mensagens dizendo, porque diziam que era abaixo do De Leon. Sim, mas... Mas aí olha o nível do De Leon, né? Mas o que acontece? Sempre se fala que uma boa dupla de zagueiros... Tu vai ter um zagueiro mais técnico. Tem o quebrador e o técnico. E um zagueiro mais... O Grêmio tem isso mais hoje, combatente, né? Aí que eu queria chegar. Tu pega as grandes duplas da história do futebol, tu vai ter sempre um mais técnico e um mais chegador, né? Mais viril, vamos assim dizer. E no caso do Grêmio, o Kahneman é o jogador mais combatente. O Jeromel é o cara técnico. Então o Grêmio perdeu o seu zagueiro técnico, não um zagueiro rebatedor. Isso preocupa. O Grêmio não tem no seu... A maior deficiência que o Grêmio tem no plantel é a zaga. Não, a gente não tem já viu outra vez aqui. Com esta característica não tem. Tem problema. Isso aí E o mistério do Bruno Rodrigo, que nunca é a primeira opção, nem a segunda, ele é o último na fila. Porque ele ficava atrás do Thierry, tá atrás do Bressan. Mas eu acho que a sequência é essa aí mesmo. Acho que... Tu te lembra ano passado o Grêmio jogando contra o Cruzeiro?
Com o Bruno Rodrigo? Eu não sei por que trouxeram, eu não pergunto pra mim, porque eu não trabalho no futebol, mas eu não traria. Eu não vou opinar aqui nas contratações do Grêmio. Mas eu acho que essa relação, essa sequência que tu falou é isso mesmo. Acho que ele é o último da zaga do Grêmio ali. Não tem. Ele veio naquele momento em que o Grêmio estava embarcando para estrear na Libertadores. E o Grêmio precisava botar O Jeromel se lesionou. Exatamente. E o Grêmio tinha uma deficiência até de quantidade de zagueiros, como tem agora. A diferença é que naquela época havia ainda tempo hábil para contratar, inscrever no BID e o jogador ser inscrito na Libertadores. Agora, para a Copa do Brasil, não adianta contratar. É o que tem no elenco e acabou. Mas Não, para não tem alguns, mais, mas para alguns casos, o Grêmio age rápido. Lembra do Fred, que chegou aqui também? Veio, não sei de onde também, não ficou 2, 3 meses e já mandaram embora. Acho que voltou para o Atlético Paranaense. O Fred veio, Lembra? Fred veio do Goiás. Não, o Fred veio do Novo Hamburgo. Não, o Fred Não. do Novo Hamburgo foi pro Goiás, Qual é o disputou o Fred? Brasileirão Fred e zagueiro. veio... Fred zagueiro. E falou tá na no chegada Vitória, que, né? que acho que Tá no Vitória É, também, é. O do Atlético Paranaense é Veio, o Cadu, tá certo, que tá disse certo. que a O mãe Cadu, do o Cadu. Veio do adversário... Goiás o pro Cadu. Grêmio, Foi veio o do Fred e Goiás. o Cadu. Foi essa dupla mas aí. o Fred O Grêmio tinha trouxe passado. Mas o Fred e o Cadu foi 2, que só chegaram e foram embora. e se desfez rapidinho. E é isso que eu, pelo menos, estranho, né? Olhando. O Bruno Rodrigo ficou, né? Quer dizer, pro Bruno Rodrigo não se teve essa mesma... É porque o pressa, né? O Vai ser Fred e o engraçado. Cadu, eles jogaram e comprovaram em campo que não confirmavam. Exatamente. Não, mas eu O acho Bruno Rodrigo não joga pra confirmar? Não, e eu acho que o Grêmio, nesse Não, nem. Não vão momento, deixar não nem ele tem... provar que não pode. E eu acho que exatamente... E eu acho que agora, como você acabou de colocar, o Grêmio tem falta de zagueiro hoje. Tu manda um cara que mesmo que não tenha Deficiência qualidade... do grupo Tu é manda zagueiro. ele embora. E quem ficaria hoje, vamos dizer, no banco? Eu acho que ele tá aí também, porque o Grêmio não tem hoje quantidade de jogador para se desfazer dele. Daqui a pouco, ó, ninguém levantou essa hipótese e eu posso ser taxado como louco. Daqui a pouco o Marcelo Oliveira surge por ali. Jogou com o Filipão. Já jogou na Jogou com na o Filipão. zaga Ah, e bem, mas- no Grêmio, inclusive. Mas No Grêmio, jogou com o 2 ou Filipão. 3 vezes jogou. Ele tava naquela fase que ele jogava uma partida na zaga, uma partida no Exatamente. meio e uma partida na lateral. Daqui a pouco é uma ideia. Não acredito que o Renato Vargas... Ele não é vai num fazer jogo isso tão porque pela questão de decisivo assim. grupo, né? Não vai fazer Não, e isso. num jogo Não tão vai fazer. decisivo, acho que ele... Olha. Porque se ele faz um risco desse Acho e difícil. dá errado, cara... Daí Ah. cai o mundo na cabeça No dele. outro dia ele é Eu gostei apedrejado desse- aqui. Eu gostei dessa ideia aí. Acho uma boa Marcelo Oliveira na zaga ali. Pra nós vai ser... Pro Colorado secar vai dar mais uma... É mais um alento. Acho que não, né? Não, porque pegando esse conceito de que tem que ter um zagueiro quebrador e um zagueiro um pouco mais técnico. O Marcelo Oliveira tem um pouquinho mais de técnica que o Bressan. Quanto a isso, acredito que fechamos questão. Não, é bem né? melhor, muito melhor. Mas eu concordo, isso não deve acontecer, mas daqui a pouco, numa emergência, talvez antes de botar o Bruno Rodrigo, ele teste isso. Acho que até o Marcelo Oliveira improvisado Não, tá mas na eu frente acho do Bruno Rodrigo. Mas na minha opinião, tá? Não vou opinar no time do Grêmio, pelo amor de Deus, mas eu acho que o time do Grêmio tá definido. Joga o Bressan e não... não, Nós estamos aqui discutindo uma outra coisa, a qualidade de um de outro, mas eu acho que o time do Não, Grêmio ele, tá ele escalado. é o definiu Bressan na e o Bressan. substituição ontem. Exatamente. Substituição. Exatamente. Ele substituiu. Ele tinha o Bruno Rodrigo e botou o Bressan. Bressan. E, aliás, o Bressan é o que tem entrado sempre no lugar de um ou de outro. Exatamente. Eu acho que é meio automático. aí, Era né? o Thierry, Era só o que o Thierry. Thierry tá lesionado. Primeiro tá o Thierry, retornando. segundo o Sim, Bressan. o Thierry é o primeiro, mas tá fora, então acho que não tem nem que... E o Thierry pra semana que vem não volta, ele volta pro início de setembro. Talvez pra final da Copa do Brasil, caso o Jeromel não atue. Olha aqui, ó, o Cleiton Lopes de Sapucaia. É aquele efeito Gabiru que eu falei agora há pouco. Boa noite, bancada do Cadeira Cativa. Já pensaram o Bressan fazendo o gol da classificação pra final ou o gol do título? Abraços. Pode acontecer. Quando a fase é boa, mas- quando a fase é boa, acontece tudo. Hoje, na fase que o Grêmio tá, eu costumo dizer que o Grêmio hoje dá um chute e faz 2 gols. A fase é tão boa que ela dá um chute e o, Dá um chute e e o faz placar marca 2-0 pro Grêmio. Cara, é Deus muito te bom. ouça. Não é... Não, e vamos ser coerentes Nem e precisamos falar de de um dois, bom um só já tá futebol bom. e deixar o clube de lado. A fase é boa porque o time tá bem. Não é uma fase que depende encaixou. de uma sorte, dependendo... Não. O time tá bem, tá bem, encaixado, tá bem treinado. E eu acho que... Tá tudo realmente, calmo, o clube tá tudo funcionando. calmo, na o clube boa. tá funcionando. É. E eu acho que aí é o E tudo sucesso vai dar certo. é exatamente disso. Não é pra provocar nem o Fábio nem o Milano. Mas vamos assistindo os lances de ontem. A vitória do Grêmio, resultado importante. O mais importante nesse jogo, né, Cabistani, Milano, Fábio, pro Grêmio é não ter levado gol em casa. Sim, com certeza.
Aí eu acho que o Concordo. Mano Menezes podia ter... Esse goleiro aí, eu vou te contar uma coisa, cara. Assim, ele tem eu não sei o que ele tem contra o Grêmio, porque ele contra o Grêmio faz milagre. Olha a defesa que o cara fez ali. Mas falhou no gol, né? O gol foi falha dele. Foi. Ele espirrou a bola. Ele fez pro outro duas lado. defesas boas, essa aí que não foi não. tanto, mas aquela primeira Não, foi aquela muito boa. primeira cabeçada, Mas depois meu o Deus gol do foi céu. falha clamorosa, olha. Eu acho A que ele bola era falhou. pra direita e ele botou a bola pra dentro do gol. Eu acho que ele o falhou. goleiro, Então, ele, assim. tecnicamente, pelo menos o que se fala no beabá do futebol, o que se fala teoricamente no futebol. Olha o gol agora. Ó, Olha só. quando a vem bola a do lado de conclusão- lá, ele bota pra cá. É. Não, mas aí é que tá. bola Normalmente foi se no fala. cantinho, né? Sempre se fala, o goleiro tem que espalmar pro lado. Ele espalmou pro lado. Não. Não, falou pra dentro. Totalmente ao contrário do que diz Não, a ali, regra ó. de qualquer goleiro. Não, ele tem que espalmar Não, pro cara, lado a de bola lá, vem pro lado pra do escanteio. direita, ele tem que botar pra Ele lá. deveria ter botou pra cá. colocado com força. Ele não botou Não, com força. A pro lado- bola mais rebateu nele do que qualquer Não, outra Maurício, coisa. tu nunca pode rebater uma bola pro meio. Acho que Joguei ele no bem gol. defendeu de Sim. Jamais tu pode rebater uma bola pro É meio. que o problema é que da posição que ele tava, o espalmar Não tinha. pro lado era pra dentro. Não, era pro Não, escanteio. Tava do outro lado da goleira. Cara, a bola não foi bem no meio do gol, bem no canto. Ela, olha onde foi. Ah, não é essa bola. A bola não foi bem no. Cara, aquela bola é pra dar um tapa, até pra soltar, pra risca da grande área, da pequena área, mas não pra dentro da marca do pênalti. Ontem, depois do jogo, o Milton Machado até reforça isso. O Fábio disse que o efeito da bola Sim. que o Luan colocou atrapalhou um pouco a ação dele Ele naquela... se defendeu porque ele sabe que falhou. Não foi uma falha, Foi meio que de clamorosa. susto, assim, né? A bola vinha pra um lado, sei lá, ele pensou que do outro lado. Não foi peru. Mas foi pra Não, não compensar. foi frango. Vamos combinar que aquela Mas outra só uma defesa é da defesa do nível do Banks na Copa do Mundo de 70, né? Não, de cima, a cabeçada que o cara deu ali. Tu sabe que eu até cheguei a ter. Não é do teu tempo, né, Maurício? Sabe que eu até cheguei à impressão de que aquela bola já havia entrado? Mas chegou pertinho, né? que o cara fez uma defesa. Tamanho, a elasticidade que ele tirou de dentro ela. Eu cheguei a olhar na linha achando que ela havia entrado. Olha aqui, ó. O João da Tinga, né, naquela linha de vamos abraçar o Bressan e é o que tem que ser feito. Claro. Boa noite. Fazer o quê? Temos que nos abraçar no Bressan e rezar para que ele esteja de aniversário. Abraços. Vai estar, vai estar. E aí tem um outro lado, né, Capistani, que a gente talvez esteja falando pouco nessa recuperação do Jeromel e o prazo de 3 semanas completa 3 semanas do jogo no dia 6 de setembro. A final da Copa do Brasil é no dia 7. Só que o mês de setembro, considerando que o Grêmio passe do Cruzeiro, o jogo não está jogado, mas o Grêmio tem 70% de chance de passar. Dia 7, primeira partida da final da Copa do Brasil. Dia 13, quartas de final da Libertadores com o Botafogo. A final pode ser ou com o Flamengo ou com o Botafogo. Dia 20, mais uma partida da Libertadores com o Botafogo. E na Arena. Sim. E dia 27, a decisão da Copa do Brasil. Pode ser contra o Botafogo também. Pode Que ser 4 jogos. podem né? ser 4 matas na jogos. sequência Um negócio com o impressionante Botafogo. essa coincidência, assim. Olha, Mas, O Grêmio jogou com o Botafogo domingo. sim, são jogos muito próximos. Mas podem ser 4 matas com o Botafogo e os médicos vão ter que ter muito cuidado, porque daqui a pouco acelera o processo de recuperação do Jeromel para o primeiro jogo. Esquece Sentir de novo a lesão e esquece os outros 3. Mas eu acredito que não vai fazer isso. Ele vai, se o Bressan sair bem, ele vai manter ele jogando. E vai adquirir confiança. A gente sabe que no futebol tem isso, né? O cara, vamos torcer que ele faça uma grande partida. E aí, nas outras partidas, ele vai ficar seguro e vai jogar bem. Não é tão ruim assim, né? num time Vamos encaixado. Não dá para comparar com o Jeromel. Mas ele não é tão ruim assim. Quando o time tá encaixado, tu bota um jogador mediano, ele cresce. Claro. Num time desorganizado, tu bota um jogador mediano, ele afunda. É assim que funciona. Então, é nisso que a gente tem que acreditar, no conjunto. A tendência é que o conjunto ajude o Bressan. Essa é a tendência. Eu vou citar um exemplo, quero ver se vocês concordam comigo. Mas tomara que ele... Cara, o Fernandinho foi emprestado, nem sei pra onde ele foi, depois o Grêmio emprestou por deficiência Foram técnica. tantas vezes que E ninguém quando sabe. ele voltou pro Grêmio, todo mundo queria saber aonde ele ia ser emprestado de novo, porque ninguém queria ele no Grêmio. Ele hoje é goleador do Campeonato do Grêmio. Por quê? Porque o time tá tão encaixado que ele voltou, entrou e tá fazendo gol. E ele tava descartado no Grêmio, né? Não, o Renato tem um mérito olha, eu vou te contar, ele faz uns Tava milagres. totalmente descartado do Esse Grêmio, cara Fernandinho. aí, esse aí, a torcida não queria ver.
Fernandinho, né? Não queria ver. Então é isso que eu tô dizendo. Sabe o que pode acontecer? Eu tô aqui, enquanto a gente vai debatendo, eu tô pensando em opções que o Renato pode ter para utilizar o Bressan e manter um bom esquema contra o Cruzeiro. Daqui a pouco ele bota mais um volante. Cara, eu acho que não Mais um na marcação para que não- fique um volante fixo. não vai mexer em nada. Mas Maurício, é muito tá pior, encaixado. Maurício. Porque aí tu vai mexer na mecânica do jogo. Vai mexer no que não precisa. Mas ele já fez isso. Vai... Não, tudo Ele, bem, ele mas... ele já montou o Mas time tu- com Michel, Arthur, Fez- Ramiro e Maicon. Olha, Nossa, acho que não aí foram não. duas ele vezes. já fez isso. Sim, mas não foram... uma com certeza eu não Foram lembro se- duas Eu não me lembro, vezes. foi coisa assim, mas não deu certo. Eu ia dizer, Não deu certo. aí eu começo a acreditar na reversão Porque do aí Cruzeiro. ele se atira pra trás e vai perder a possibilidade de fazer os gols. Aí eu começo a acreditar que o entrega. Cruzeiro reverte. Aí sim, aí pode tomar um gol no início, bom, aí terminou, Aí vira um né? inferno. Aí não pode fazer isso. Dor de cabeça pro Renato. Né? Não Deixa vai ele- Claro, mexer. sim, mas não vai fazer eu isso. acho, Não, vai. tem mistério. não acho tem que é 6 mistério. por meia dúzia e não... É. E no final de semana, vocês colocariam o Bressan para que ele tenha ritmo ou preservariam o jogador pela falta, quantidade numérica de zagueiros? Não, acho que tem que deixar ele quietinho lá pra não acontecer nada. Deixa quietinho Já no perdeu estaleiro. um, deixa ele quieto lá. Vai correr na volta do campo, alguma coisa, mas jogar não. Olha, Não pode, cara. Não aqui, pode. ó, eu- Se tu perde ele por dar um eu vou azar. bater na madeira, tá? Ah. Quando o Grêmio... O primeiro jogo que o Grêmio fez isso, preservou titulares e colocou reservas. Lesão do Douglas. Num treinamento. Tá bom, mas aí tu, vamos dizer assim, a questão, a administração do negócio está bem feita. Aí Azar acontece. o imponderável... O imponderável de Almeida entra. Não, pode acontecer, Eu acho mas assim, aí não dá. Eu acho assim, se ele vai poupar o time titular, ele vai poupar o Bressan porque vai ser titular. Exatamente. Se ele vai usar time misto ou time titular, o Bressan tá. Vai usar time misto? Pode ser. Agora, se ele vai usar time reserva, o Bressan é reserva. Porque ele é titular do próximo jogo. Essa Não, é a tem minha que manter opinião. ele fora. É como ele falou. Mas não tem que dar ritmo pra ele? Não, cara, nessa Cara, altura, mas aí tu dá ritmo. Tudo é risco. E ele entra num time reserva do Grêmio. E o Grêmio, com quem joga o Grêmio? Atlético Pode ser. Paranaense. Todo time reserva. Aí o Grêmio time vai tomar 3-0, 2 falhas do Bressan, porque o time é todo reserva. E aí como é que tu bota ele pra jogar na quarta-feira? Não pode fazer isso, não pode. Tudo tem que ser... Tudo pode acontecer no tudo futebol. pode. Por isso que tem que pensar muito. Olha aqui, ó, o Celso do Parque dos Maias. Maurício, estás equivocado. O Marcelo Oliveira é canhoto. Com 2 canhotos não dá pra jogar juntos. Eu não falei que ele vai fazer isso. Tô dizendo que é uma possibilidade que pode ser Não, estudada. mas ele quis dizer que realmente agora Kahneman é e mais Marcelo. difícil. É. Mas é mais difícil. É Jogar mais com 2 difícil. canhotos ele não vai. Botar um canhoto pra jogar na direita é muito mais difícil do que um Destro destro na pra jogar na esquerda. É, mas Mas ele, o a participação Marcelo Oliveira- do ouvinte é bem consistente. Não, é pertinente que o cara É que ele tá pertinente, falando sim. aí. É. Mas, é mas um dos assim, ó, muitos fatores que o Renato tem que usar pra o Marcelo é um cara que é canhoto, mas a gente tem dificuldade de identificar que ele é canhoto. Tem dificuldade. Ou seja, ele tem uma condição boa com as duas pernas. Não vejo problema. Assim, claro que seria um pouquinho mais difícil aquela questão de o cara estar sempre jogando do lado esquerdo e tal, se adaptar pelo lado direito. Mas acho que não seria um grande problema para ele, né? Pela característica dele. Olha aqui, o Anderson de Canoas, ele quer puxar o assunto um pouco pro lado do Inter. Vamos lá. Mas nessa pauta zagueiros, que é o que a gente está debatendo nesse momento. Pro Inter também falta o zagueiro técnico. Nenhum dos dois é. O Klaus fez uns gols, mas é outro Bressan da vida, segundo o Anderson de Canoas. E o Cuesta é bem mais ou menos. Abraços. Não concordo. Não concordo. O Eu Cuesta acho talvez que o seja um Cuesta- pouquinho mais O técnico. Cuesta é bem mais técnico. Pode não ser o zagueiro que tu acha que é, que o ouvinte não acha que é. Mas nós estamos falando na técnica, que é o que o ouvinte colocou. É muito mais técnico o Cuesta do que o Do que o Bressan. que o Bressan e que o Klaus. O Klaus, eu acho que a zaga do Inter, não vou comparar quem é melhor ou é pior, pelo amor de Deus. Mas a zaga do Internacional, ela se equivale à do Grêmio nessa característica. Nós temos o Jeromel, que é mais técnico, e o Kahneman, que é mais quebra-bola. E nós temos o Cuesta, mais técnico, e temos o Klaus, mais quebra-bola. Eu acho que nessa comparação as zagas são iguais. É um pouco mais técnico, com certeza. Parece que deu liga, né, essa zaga aí, finalmente, porque quem viu, nós colorados que sofremos com Paulão e Hernando tanto tempo
O Hernando tá no grupo titular ainda, do daqui Inter, a pouco. mas não, agora acho que sepultamos, né? Então, Tava treinando aí no time dá um reserva que enfrentou o Cruzeiro, mas perdeu pro Cruzeiro. nos de dá um Porto Alegre. fio de esperança tu ver uma outra zaga e começando um trabalho que realmente pode dar bons frutos ali na frente. Tomara que eles sigam com essa sintonia boa aí e que realmente consigam ter uma vida bem importante dentro do Inter, porque a gente está num momento bem complicado e todo mundo sabe pelo que todos nós estamos passando. E tomara que isso acabe logo. Faltam, acho que, 18 jogos e, se Deus quiser, no ano que vem, acaba esse inferno. Eu sou capaz de te dizer que essa zaga nossa de hoje, com os 3 gols que fez domingo, sábado, fez mais gol que toda a zaga no ano passado. Não te duvido. Não, isso, pegando esse gancho dos gols da zaga, isso é um mistério no Inter, né? O Inter joga com o D'Alessandro, que é um jogador ofensivo, joga com o Potker, que foi o artilheiro do Campeonato Paulista, joga com o Leandro Damião, tem o Nico Lopes no elenco, tem o Sacha até não é tanto da conclusão, não tem muitos gols na carreira. Mas o Inter tem vários jogadores de frente e quem tá marcando os gols são os zagueiros. Mas fizemos gols de bola parada, né? Aí é treinamento e aí é qualidade. Quer dizer, quem é que cruzou pros zagueiros fazerem os gols? Quem Mas foi o ataque tem marcado poucos gols no Inter. Né? Não, mas foi o D'Alessandro e o Camilo, que tem qualidade na bola parada. Sim. Então a gente marcou gols pela qualidade dos nossos meias que conseguiram colocar a bola onde deveriam colocar. E aí é mérito do zagueiro de conseguir se posicionar e fazer o gol, né? Agora, o nosso ataque, chegou o Damião agora, está se readaptando, eu acho, né? E o time acho que tá querendo se adaptar, Damião e Potker. Tem essa discussão se os dois podem jogar juntos ou não, se são da mesma posição ou não, tanto que o Potker está jogando deslocado pela esquerda, né? Pela direita, perdão. E aí o Nico fica no banco, quer dizer, eu acho que ainda tem como compor um pouco melhor esse ataque e pode ter certeza que o ataque do Inter ainda vai fazer muito gol. Pode ter, qualidade tem, isso eu não tenho a menor dúvida que tem qualidade. Olha aqui, ó, o Lau, que é aqui da portaria do prédio da Ubra, tá assistindo, a audiência em todos os cantos, como diz o REC, pega até em porta de geladeira agora com a transmissão do Facebook, né? Então, em todos os cantos, a todo momento as pessoas nos assistindo. Ele tá mandando o seguinte, ó, ele é colorado. Antes Klaus e Cuesta do que Paulão e Hernando. Essa zaga está me dando bastante alegrias e tende a melhorar. Com certeza. Eu acho que o Milano frisou bem isso. Para quem sofreu o que a gente sofreu o ano passado, é que o ano passado é um ano tão atípico que qualquer jogador, né, que esteja naquele plantel ali, a gente tem um pé atrás. Eu acho que o Paulão e o Hernando realmente não foram bem o ano passado. Mas eu não consigo apontar alguém que tenha ido bem, tirando 1 ou 2 o ano passado, sabe? Então, o ano passado realmente que não passou, né? Pelo que nós estamos vendo na mídia aí nos últimas horas, nos últimos dias, não passou e vão se alastrar por mais alguns, eu acho, né? Depois tu vai comentar sobre isso. O Fábio estava comentando aqui antes do programa, Cabistani, você que chegou um pouquinho depois, ele estava falando que ele sabe em que momento que foram apresentadas as notas, para onde, quais foram as obras que foram realizadas para os 9 milhões. Não. Que bom, né? Tem que ir lá bom, buscar os documentos. Tu és conselheiro do Inter. Sou conselheiro do Internacional. Tem que ir atrás. Sou conselheiro do Internacional e quero lançar uma campanha aqui depois sobre isso. Vamos lançar uma campanha sobre isso hoje. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse assunto. Ainda no tema Copa do Brasil, e daqui a pouco a gente fala mais sobre Grêmio Internacional, mas muitos torcedores estão perguntando aqui, e telespectadores, por óbvio, sobre a nossa opinião com o caso da família do Vinícius Júnior, se o Botafogo será punido, se tem que ser punido, se o Daronco errou em não colocar na súmula, se tinha que aparecer, se não tinha que aparecer. O que vocês acham do caso? Começar fazer a ordem inversa. Eu sei que o Cabistani tá louco para falar, mas eu vou começar da ponta direita para a ponta esquerda, porque o Cabistani vai ter uma opinião, tenho certeza que muito baseada no que aconteceu no passado com o Grêmio. Eu vou te ser bem sincero, mas ontem eu não vi todo o jogo do Grêmio, eu acabei dormindo, estava cansado, enfim. E hoje eu passei o dia quase que todo em reunião, então eu não sei a fundo o que aconteceu, vou te ser bem sincero. Né? Agora, se houve injúria racial contra um jogador
do Botafogo, né? Do Flamengo. Um torcedor, a gente até daqui a pouco pode mostrar a imagem, mas um ou dois Se houve torcedores, eles viraram para os camarotes em determinado momento e começaram a cometer o crime de injúria racial, não é racismo, é injúria racial, com a família do Vinícius Júnior. E xingando, fazendo vários xingamentos, gestos, enfim. Não foi com o jogador. Não foi com o jogador. Foi um ato com a família do jogador que estava no estádio acompanhando. Eu tava indo para um camarote e tem os caras dizendo um monte de coisa. Vamos lá, o ato é totalmente condenável e eu não consigo entender. Eu juro que eu não consigo entender o que leva uma pessoa em 2017 a sair da sua casa e ver um jogo de futebol, que deve ser entretenimento, e se dispor a virar para alguém e xingar alguém pela cor da sua pele, pela sua crença, pela sua religião, pelo que quer que seja. Eu não consigo entender. O caso, a gente vai mostrar a imagem agora aí, são imagens da internet, estão circulando pela rede. O torcedor, aquele ali de branco, ó, tá bem ao centro da imagem, fazendo gestos, aí tem um Fácil de identificar. Não, ele foi identificado, foi levado já para o poder judiciário. Ele já pagou fiança hoje, já foi liberado. Mas é crime inafiançável. Aí que tá o problema. Mas é crime inafiançável. Como é que pagou fiança e foi liberado? Aí que tá o problema. O nosso problema no país hoje não é nada... Cara, não existe hoje. O problema no país é não ter punição. O cara faz isso na televisão, na frente de 30 mil pessoas, na frente de mais milhões de telespectadores na televisão. Todo mundo viu o cara. E ele tá aí o cara faz isso, vai lá, paga R$1.000, R$500 e vai pra casa. Esse é o nosso problema. Se ele tivesse hoje dormido na cadeia e ficasse só essa semaninha na cadeia lá e depois respondido o processo, já muda. Em relação à desportividade... vai pra casa, não, isso aí, cara, não teria... ele passou a noite na cadeia. A noite passada ele passou. Mas ele tem que passar o resto da vida. Né, Maurício? Ele passou ali na delegacia, sentado numa poltroninha, ali. Em relação Bota no chilindró. Bota lá no presídio uma semana no meio dos bandidos. Bota em Bangu uma semana. Bota em Bangu uma semana, cara. Agora, tem um outro desdobramento desse caso, que é a questão desportiva, né? Haverá punição ao Clube Botafogo? Eu sou contra. Ou não haverá? Eu sou contra. Aí acho que é um tema complexo e polêmico, né? Aí, claro que vamos trazer o assunto do Grêmio, que foi perder os pontos lá na Copa do Brasil. Eu sou contra. Pelo caso do Aranha. Se tu olhar, desportivamente falando, é diferente, porque a injúria foi a um jogador de campo, né? E agora a injúria foi contra a família ou contra torcedores. Eu acho que o crime tem que ser punido. Agora, desportivamente, eu vou te ser bem sincero, não sei qual vai ser a decisão do tribunal a respeito disso, porque não vai ser um tema fácil de julgar. Eu vou deixar que todos opinem e depois eu falo o que se debate nos bastidores do tribunal. Fábio, sua opinião. Eu, na minha opinião, tá, o clube não pode pagar num caso desse aí. Tá? Cara, o jogo tá lá embaixo, os jogadores estão lá, diretoria no camarote, todo mundo, segurança. Um cara se vira pro camarote e acusa e começa a falar palavras ofendendo uma família. Cara, o clube não tem o que fazer, cara. Não, o que o clube tem que fazer é ir lá prender o cara, entregar para a justiça e a justiça toma providência. Isso acho que o Botafogo fez. Punir o clube numa hora dessa, tu tá punindo quem é totalmente inocente. Porque o clube pode fazer a campanha que ele fizer contra racismo, contra a homofobia, como quiser. Se eu resolver que eu vou lá no campo hoje e vou agredir alguém verbalmente, com palavras ou com gestos, que culpa o clube tem, cara? Como é que o clube vai adivinhar que eu vou lá para fazer isso? Eu, sinceramente, hoje, para mim, o Botafogo é totalmente inocente e esse cara tem que ir pra cadeia. Antes até só do Cabistani falar, uma informação, e isso é importante porque muitas pessoas não estão considerando. O jogo terminou empatado. 1 ponto para cada lado. Certo. Se aplicada ao Botafogo a pena que foi aplicada ao Grêmio, o Botafogo perde 3 pontos. Ficaria menos 2 pontos para o Botafogo e 1 ponto positivo para o Flamengo. Ainda acontece o segundo jogo,
Mas o Botafogo precisaria vencer para equilibrar e aí vencendo pelos critérios, por gols marcados, porque vai ter mais gols marcados, que o Flamengo passaria de fase. Isso é questão numérica. No caso do Grêmio, se tornou uma exclusão da Copa do Brasil, porque o Grêmio perdeu o primeiro jogo, então o Grêmio tinha 0 pontos e o Santos 3 pontos. Como o Grêmio perdeu 3 pontos, estava menos 3-3. Então, mesmo jogando, ficaria 0-3, não tinha sentido ter o segundo jogo. Mas a tua opinião, Capitão? Eu quero aproveitar e dizer que, na verdade, a gente não pode cometer um erro baseado num outro erro, né? Porque o absurdo foi fazer aquilo que fizeram com o Grêmio, né? Aquilo ali não tem cabimento, tu dá aquele tipo de julgamento. Óbvio, né? Que quem acompanha a política do futebol e tal, e eu lá dentro do Grêmio, né? O que houve ali, na verdade, foi uma grande retaliação contra o presidente Koff, porque já era um ranço vindo do Clube dos 13 na disputa com a Globo. Tem um envolvimento muito maior por trás disso. Tem outros interesses do que aquela simples... Uma pobre de uma menina que estava ali. Se tu olha a imagem dela cantando, ela está cantando porque tem um monte de gente cantando. Não está ela se dirigindo, cometendo esse ato racista ou coisa assim, entendeu? E outra que se uma pessoa num estádio de 50 mil fazer isso, o jogador nem ouve. Não, mas claro que não. Aí aproveitaram aquilo e fizeram aquela enorme retaliação. Tem cabimento tirar os pontos. Agora, como é que o cara vai tirar os pontos do torcedor do Botafogo, de tirar os pontos do Flamengo por causa disso? Cara, é um absurdo. Eu não acredito. Não pode. Eu não acredito na punição do Botafogo. Não vai ter. Olha, daqui a pouco vão me crucificar aí, mas eu acho que a punição do Grêmio também foi injusta, cara. Foi absurdo. Eu acho que tem que. Eu sou daquela teoria, cara. Tu vai lá e pune o jogador. O torcedor, quantos for possível, coloca na cadeia, dá a punição que tiver que colocar. O clube tem que tomar a iniciativa de excluir do quadro de sócios, não deixar entrar no estádio, tomar o que tem que tomar. Mas tu punir o clube por atitude de uma pessoa que está lá no meio do 50 mil... Vocês não lembram? Eu não concordo. Não lembram passou quantos dias o Jornal Nacional falando daquele negócio ali? Falou agora, esses dias de novo. De novo, repetindo. Quando ele retornou, o Aranha voltou aqui isso era já tinha uma falta marcada de um programa de TV. Se isso não era uma coisa maior para ter motivo no espaço daquele que vale uma fortuna, o cara ficar batendo no Grêmio. Era... questão de dono da TV contra o presidente do Clube dos 13. Mas foi a mesma coisa que aconteceu com o Internacional agora, nesse final de ano aí, com a retaliação toda que nós tivemos do STJD e da CBF, por algumas palavras que foram ditas e que com certeza que o Fernando Carvalho falou naquela época, não foi para ofender ninguém, não foi para ofender ninguém da Chapecoense, não foi para... A imprensa distorceu de tudo que é maneira, a CBF levou para outro lado, levou para todos os tribunais que foram, para prejudicar o Internacional por um negócio que, teoricamente, nós estávamos corretos. Então, a gente sabe que existe. Nós aqui do Sul, tanto o Grêmio quanto o Inter, a gente sabe que nós somos, sim, o Fernando Carvalho, a retaliação e ela Fernando Carvalho estava ao lado do presidente Koff também. Sim, os dois claro lutando quando... Quer dizer, na verdade, derrubaram os dois. Era isso que eu queria dizer. Claro que sim. Vamos até conferir de novo essas imagens de ontem. E o STJD... já deixou bem claro em algumas manifestações, e quando eu digo STJD, é o seu presidente, alguns dos auditores do tribunal, seguiram duas linhas. A primeira delas, alguns afirmam que é muito difícil punir o Botafogo e de que o caso ficará apenas na esfera criminal. Essa é uma das correntes dentro do STJD. Por aí. A segunda corrente dentro do STJD defende um julgamento do Botafogo, mas defende uma punição pecuniária, uma multa, para que o Botafogo sirva novamente como exemplo de uma outra forma, mas não se cogita nos bastidores do STJD tirar pontos do Botafogo, até porque mas o momento é o... Deixa eu fazer uma pergunta de leigo no assunto em relação a esses casos. Qual vai ser a atitude do Botafogo com esse torcedor? Acho que isso é fundamental. Suspendeu já o plano de associação dele. Começamos bem. Foi o que eu falei. É isso que tem que ser feito. Começa por aí. Porque os clubes, o torcedor, por que ele vai para o estádio e ele briga com a sua torcida, com a torcida adversária, ele briga fora do estádio, ele briga dentro, ele faz barbáries dentro do estádio? Por quê? Porque o clube não pune. O clube passa a mão na cabeça.
Ah, pois é, veja bem, o clube não faz nada. O cara hoje tem 300 câmeras nos estádios, são todos estádios de Copa do Mundo. Tu tem como identificar e tu tem como punir. O clube punir o seu associado. E os clubes não punem. A polícia não pune, porque ela aprende, os caras soltam. Ela aprende a termos circunstanciado. Ela aprende que na delegacia se apresentar, os caras não vão e fica por isso mesmo. E os caras seguem fazendo baderna. Mas por que entra no estádio? Por que deixa entrar? Por que não exclui do quadro social? Por que não leva para o Conselho de Ética, para a Comissão de Ética, ou sei lá para onde, e juridicamente tira esse cara do quadro social, ou esses caras, ou essas pessoas? Por que os clubes não fazem isso todos os dias? Por quê? Ah, é que tem outros interesses, como tu falou aqui, Maurício. Por que não fazem? Então tomara que o Botafogo pegue esse cidadão e puna a justiça que puna ele criminalmente. Agora, no quesito desportivo ou associativo, o Botafogo que exclui esse cara do quadro social e deu exemplo para todo mundo. E os clubes de futebol, a partir de hoje, quem brigar em estádio, quem fizer baderna, seja ela qual for, que sejam punidos no clube. Nenhum clube pune nenhum torcedor seu associado quando ele faz baderna no estádio. Isso não é de hoje, isso é de sempre. Por isso que eles fazem, Maurício. É por isso que tem baderna, porque ninguém pune. Nem o clube, nem a polícia, nem a justiça, nem ninguém. O dia que isso começar a acontecer e os clubes se unirem, vai acabar. Tu pode ter certeza que vão acabar com a baderna. Alguns até seguem depois recebendo incentivo, mas bom, vamos pular essa parte. Depois do intervalo, vamos falar sobre esse rolo internacional envolvendo a questão sobre a Ernst Young, os 9 milhões que sumiram. Sindicância. A sindicância, enfim. Tem essa questão da due diligence e tem também algumas questões aqui. O pessoal gostou desse assunto zaga, comparações, tem dizendo, mas fulano é melhor que Beltrano. A gente vai depois do break debater isso. Já voltamos. (7h57) seguiu fervorosa a discussão aqui no intervalo. Eu fico exaltado com esse tipo de situação, Maurício. É um absurdo o que acontece. Eu concordo plenamente com o que o Milano falou. Grau, gênero e número. Com relação a necessidade de punições aos sócios. Cara, as punições. A gente vê as punições. As punições estão lá. Tu vê a cara que a gente vê, a pessoa. Elas estão nas câmeras. As pessoas que depredaram o Beira-Rio agora nos últimos acontecimentos estão lá. Tá? As pessoas continuam frequentando o Beira-Rio. Muitos com cargos dentro da gestão. Que é pior ainda. Agora foi forte, hein? Milano, algo a acrescentar depois? Não, cara, é que eu começo a falar de alguns assuntos e eu começo a me irritar. Então é melhor ficar quieto, porque senão o cara acaba falando o que não deve aqui. Não, cara, não dá. Olha aqui, ó. É melhor passar por cima. Essa pergunta aqui é boa pro Cabistani responder. Eu até já falei no início do programa, mas é um pensamento de muitos. Vamos lá. Wagner de Canoas. Boa noite, Maurício e convidados. Quando o Bolanhos volta das férias? Boa pergunta. Ele está à disposição para o final de semana. E aí, eu faço questão de reforçar, o REC tem reforçado muito no Cadeira Cativa, no preliminar. O Romildo Neto foi eleito agora conselheiro do Grêmio, você conhece bem, claro. E é o filho do presidente Romildo Bolzan. Ele esteve aqui no preliminar sexta-feira retrasada. E 1h46, já estourando o tempo do programa, eu perguntei para ele, o Bolanhos é a maior decepção que vocês têm? Porque ele faz parte da direção, ele mesmo disse que troca muitas ideias com o pai, que participa de estudos, de planejamentos, e ele disse o seguinte, uma frase que resume o assunto. O Bolanhos gosta de ser protagonista. Pode ser coincidência, e aí eu quero acreditar nas coincidências da vida. Isso aconteceu numa sexta-feira. O Bolanhos estava no exterior. No sábado, o Bolanhos voltou do Equador. E nesse momento se falava, tinha um burburinho de o Luan está sendo vendido, são tantos milhões para o Spartak, tem a proposta da Sampdoria. O Bolanhos voltou, sumiram as dores no pubis. Foi uma viagem, olha, eu quero conhecer... Milagrosa. Eu quero conhecer quem fez esse milagre lá no Equador, porque dor no pubis é uma das piores dores para jogadores de futebol. E antes dele fazer essa viagem, se falava em cirurgia. Surgiu a especulação de que o Luan seria vendido. Ele voltou, fez pré-temporada, não tem mais dor, Cabistani. Duvido responder.
Não, na verdade, assim, a gente quem não tá lá dentro do futebol, vocês, não sei se estão dentro do futebol, mas tem muita dificuldade de responder isso. Agora, a gente pode responder pelas coisas que tá ouvindo. Tu fez aí uma quantidade de observações aí que todas elas dá para levar em conta. Mas, assim, eu até nunca vi um contrato de um jogador de futebol, mas eu duvido que esteja escrito no contrato do jogador que ele tem que ser o protagonista, né? Quer dizer, nós estamos tratando de futebol profissional. Como é que o cara... Esse argumento, cara, não tem, né? Não existe coisa que diga que isso é válido, né? Não tem validade essa coisa de... Só se eu for o protagonista, mas de onde? Ele tem que mostrar condição tem que buscar de em jogar. campo o protagonismo. Tá, tem o Luan, eu não vou jogar. Eu tinha um amigo, cara, olha só, um negócio bem antigo, que é até da parte do Internacional. Mas o cara jogava muito futebol. Sabe que ele era reserva de um alemãozinho que jogava no Inter. Sabe quem era o alemãozinho que ele era reserva? Era a reserva do Falcão no Júnior do Inter. E o cara largou de jogar futebol, cara. É verdade isso. Eu conheço o cara, amigaço meu. Agora, era reserva do Falcão. Ele era reserva do Falcão no Júnior do Inter. Aqui o nosso não quis ser mais jogador. O Pipoca, nosso cinegrafista aqui, é um injustiçado, porque jogava mais. Sim, que o mas Falcão. o cara jogava com ele e jogava mais. Mas olha só como é que é o negócio. Quer dizer, olha a mentalidade. Agora, ele era um cara lá da cavalhada, lá, que ninguém conhecia ele, mas ele jogava no Inter. Agora o Bolanhos, um cara profissional de seleção equatoriana, de nível internacional, o cara quase que eu larguei a palavra aqui, me segurei. Mas assim, não poder. Mas isso é uma bonequice, né? Vamos dizer assim. O que é isso, cara? Como é que o cara vai alegar? Falta de profissionalismo. Isso é coisa de vários anos. E aí... Se é verdade isso, né? Tô comentando aí, em cima do fora do ar, uma pessoa me passou essa informação. Ela até não pediu o segredo do nome, mas eu vou preservar. Fora do ar, um dirigente do Grêmio me afirmou o seguinte: nós fizemos um estudo do Bolanhos antes de o contratar. E nesse estudo, nós identificamos que o melhor período dele no Equador, jogando pelo seu clube, foi quando o clube vendeu a sua principal estrela e o técnico chamou o Bolanhos e disse: agora é contigo, tu é o cara. Ele desatou a fazer gols e apareceu. Era, na época, o segundo maior goleador da América. Então já sabiam dessa característica dele. Agora, realmente, ele joga muito bem. O Bolanhos joga muito bem. Agora, não está no nível do Luan. As atuações dele esse ano foram muito boas. Não, ele é muito bom jogador. Muito bom jogador. Isso agora. Quando acabou o ano, que o Grêmio começou o ano, toda a imprensa dizia assim: esse ano é o ano do Bolanhos. Ele é a principal contratação do ano. Ele, esse ano, vai jogar. E jogou. Assim, e aí eu acho que pode ser que você tenha razão. Sabe o que é? É que ele estava sendo colocado por todos. Todo mundo queria que ele fosse o substituto do Douglas. Que era o protagonista do Grêmio naquela época. Exatamente, entendeu? Então, aí estava todo mundo jogando por isso. Mas, de repente, o cara... Ele teve uma lesão, né? Sumiu e, não voltou mais. Aqui, como a fase é boa... Esse tipo de coisa fica à margem. E tá certo. Isso aí a imprensa não vai dar voz ou não vai saber por que o Bolanhos está bem, está mal. Hoje ele não faz falta no time do Grêmio, sendo bem claro, né? Hoje o time está tão encaixado, o time encaixou sem ele, ponto. Ele vai ser um acréscimo, ele pode entrar, ele tem muita qualidade, ele, né, é um jogador de nível internacional. Ele podia estar aproveitando isso, né? Exatamente. Agora, isso fica à margem. Nesse momento é a menor preocupação do presidente Romildo Bolzan, pode ter certeza que é o Bolanhos. Ele está preocupado em passar do Cruzeiro. Eu vou fazer uma pergunta para o Nilton Cabistani, já foi candidato à presidência do Grêmio. É uma pessoa muito preocupada com as finanças do clube, com a boa saúde financeira do clube. Você, alternativa A, se preocupa mais com essa situação do Luan, caso ele não saia, e aí considerando isso um lado ruim, porque o Grêmio pode perdê-lo de graça, ou torce para que ele não saia pensando nos títulos? Porque é uma situação complicada para qualquer dirigente. Não, vamos lá. Sim, vamos nos colocar do lado da gestão que tem necessidade de recursos. O Luan, não é o Luan. E se o Luan não sai, não tem dinheiro para pagar as contas. A bola da vez seria o Luan. Ponto. Agora, não necessariamente tem que ser ele o jogador vendido. Existem até, assim, que eu saiba, algumas propostas para outros. O que existe, na verdade, é uma necessidade de 60 milhões que o Grêmio tem, está no orçamento, isso aí é público.
E entendeu? tem que ter, por causa do Profut, agora tem que fechar. Tem que fechar as contas, entendeu? Então o Grêmio precisa desse dinheiro. Está sendo jogado em cima do Luan, né? Porque ele é o cara que traria esse recurso. Agora, olhando pelo lado desportivo, né? Pela questão dos títulos, óbvio que quem é torcedor do Grêmio, que não está envolvido com essa preocupação, tu sabe, tu falou muito bem, tu sabe como é, o meu pensamento, como é que é em relação a finanças e organização do clube. E então, eu, como torcedor, quero o Luan eternamente no Grêmio. Aliás, discuto o porquê de a gente não gerar, o clube não gerar capacidade suficiente para manter os jogadores. Essa é a maior discussão que eu sempre procuro. Depois do intervalo, vamos falar sobre a due diligence do Internacional e mais sobre as formações do Inter para enfrentar o ABC em Natal e o Grêmio, de que maneira vai trabalhar os próximos jogos. Nós já voltamos. Oito e 7 de volta com o Cadeira Cativa. É interessante se começar a se fazer essas contas aí, até para ver margem de crescimento. Daqui a pouco a gente fala sobre essa conta. Isso, tu vai ver só. Funerária São Miguel, a mão amiga nas horas difíceis, tem o melhor preço de cremação da região da Grande Porto Alegre. Na hora mais complicada, conte com a melhor compreensão da sua situação. Informe-se qual a melhor maneira de pagar. Telefone disponível 24 horas, 3222-1265. A Funerária São Miguel tem pessoal treinado para lidar com seu infortúnio e mais de 40 anos de credibilidade, agora também em Viamão. Cachorro Quente do R, o original em frente ao Colégio Rosário. Desde 1962, conquistando os clientes com o atendimento pessoal e o inigualável molho. Atendimento diariamente, das 11 da manhã à meia-noite, ali em frente ao Colégio Rosário, na Praça São Sebastião. Não tem franquias ou filiais. Cachorro Quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. Esse é o quente. Televendas de segunda a sábado, das 6 da tarde às 11 da noite. O número está aí na tela, 3224-8000. Zago Radiadores, 55 anos de credibilidade. Radiadores para linha leve e pesada. Farrapos 1295, esquina Hoffman. O telefone, mais do que tradicional, 3222-6316. Ou agende seu atendimento via WhatsApp, 98405-2875. Atende também aos sábados pela manhã. Antes de viajar, passe na Zago Radiadores, zagoradiadores.com.br. Loja Intershop da Rodoviária, produtos licenciados do seu clube do coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus, televendas 3225-2378. Películas automotivas de segurança são películas de maior espessura com adesivo especial, que protegem o seu veículo contra furtos e estilhaçamentos por vandalismo. Para colocar uma delas, na Insufilme, que transforma o vidro do seu carro em um vidro de segurança, nas cores fumê e transparente. Aumente a resistência mecânica do seu vidro. Você pode pagar em 4 vezes, o preço é imbatível. Ligue e agende a sua instalação. 3021-2323 ou WhatsApp 99969-2190. Fale com a Natália. Rua Hoffman, 519, das 8h30 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta. Eu falei da Insufilme. Tem muitas soluções para você tornar o seu carro ainda mais resistente, ou com películas para você ter maior descrição, maior resistência até do vidro, como nós falamos, dessas de alta durabilidade, alta resistência. O Felipe Jordani está mandando um abraço a todos, está dizendo o seguinte, ó: eu, enquanto gremista, torço para que o Botafogo não seja punido. É melhor o Botafogo jogar o próximo jogo, cansar os jogadores, se possível perder algum por expulsão ou por lesão para a final. O Botafogo é o time mais fraco para pegar na final. Um outro pensamento, o outro lado do Felipe Jordani. Mas aí é do lado esportista, né? É uma interpretação, né? O Botafogo realmente, se perguntar... Eu pergunto, talvez tu que passa o dia pensando nisso, Maurício, quantos jogadores do Botafogo me diz aí da escalação? Me diz 5. Tem o... É porque são jogadores que não são conhecidos, não tem um renome, entendeu? Então, o próprio técnico, isso chama não é tão destacado. Então isso chama muita atenção porque não se vê alguém reconhecido que possa fazer a diferença, alguma coisa desse nível. Então, assim,
rapidamente tu aponta para o Botafogo como mais fraco. Não necessariamente isso, eu não estou dizendo que é o mais fraco, mas o plantel dele, o time deles tem essa característica. É o patinho feio, né? Exatamente. Botafogo é o patinho feio dessa. Mas é um time muito organizado, né? É muito organizado. Do outro lado, você torce para enfrentar o Botafogo, porque aí vão ser 4 jogos em sequência, Grêmio e Botafogo. Não vou exatamente na linha dele, mas eu considero que o Botafogo realmente é o time melhor para o Grêmio enfrentar. Mesmo com 4 jogos em sequência. Mas tem mais questões, não é só a técnica, tem a questão política, né? O Flamengo lá está com um enorme de investimento, precisa ganhar alguma coisa. E aí tem as outras coisas que acontecem, as pressões de juiz e tal, não sei o quê. Com o Flamengo vai ser muito mais complicado o jogo. Concordo. Vai ser muito mais complicado. Olha aqui, ó. Vamos ver, o William César do Maitá. Boa noite a todos, sou colorado, mas para mim o Jeromel é melhor que qualquer zagueiro da seleção. E é, de fato. Na verdade, o Tite não convocou o Jeromel para a seleção e mesmo que o tivesse convocado, talvez a decepção fosse maior ainda, porque o Jeromel não poderia jogar, seria desconvocado para a seleção. Aliás, falando em Tite, ele foi elencado como um dos 12 melhores técnicos do mundo, mas essa eleição o Zidane deve ganhar. E o Neymar apareceu entre os 24 melhores jogadores, mas o que me chamou a atenção nessa lista de melhores jogadores do mundo, e eu quero a análise de vocês, é a quantidade de goleiros. Tem o Buffon, tem o Navas, tem tem o Neuer também, da Alemanha. São muitos goleiros para estar entre os 24 melhores, fora o Ibrahimovic, que esse aí tá no nome, né? Não jogou nada essa temporada, estava lesionado. Mas tá entre. Tá entre os 24 melhores. Essas coisas a gente nunca vai entender. Não, são votos lá da Europa, né? Quer dizer, então ali os caras concentram naqueles jogadores que estão próximos dele. Agora, é bastante interessante essa observação dos goleiros, né? Porque, na verdade, sempre o melhor jogador do mundo é um jogador que decide jogos, né? Que ele faz a diferença. Óbvio que um goleiro também, mas assim, ele não tem tanta capacidade de fazer a diferença no jogo como um jogador de meio ou um atacante, né? Que sempre foram esses jogadores que ganham. Zagueiro, dificilmente o zagueiro está entre os melhores. Não, é atacante e meia avançado, digamos assim. Já teve zagueiro, como é o Cannavaro? Teve, mas assim, foi, sei lá, acho que não tinha outro. Foi também para eleger alguém da campeã do mundo. Coisa assim, né? Para levar outra história, mas não... O Buffon talvez beliscasse essa lista para estar entre os melhores caso ganhasse a Champions. Assim como Também acho. O Zidane vai ganhar essa eleição de melhor técnico porque ganhou a Champions. O Cristiano Ronaldo será o melhor jogador porque arrebentou na Champions. Sim, mas aí se usa né, todo mundo aponta para o cara que tem mais nome dentro daquele grupo para ser é o caso do Buffon. Ele tem o maior nome e ele seria apontado assim rapidamente como o melhor, né? É normal isso. Eu não estou dizendo que é o certo, é normal acontecer isso. Aliás, agora eu vou fazer uma forçação de barra. O Neuer é o goleiro da onde? Neuer é da Alemanha. Da Alemanha. A Alemanha ganhou do Brasil de quanto na Copa? 7-1. 7-1. E essas panelas aqui, as panelas Frigigold, vêm da Alemanha. Dão de 7-1 na concorrência todos os dias, porque com essas panelas aqui, você está vendo aqui ó, no detalhe a espátula também que você ganha de brinde para utilizar na sua Frigigold, seja na frigideira média, que é essa aqui que está na minha mão, que está com a espátula, tem ao lado a frigideira um pouquinho maior, tem a panela média e a panela grande. Você comprando uma frigideira, uma panela ou um conjunto da Frigigold, você vai economizar em óleo, porque você não precisa mais utilizar óleo para fazer nenhum alimento na sua casa. Batata frita não precisa, pipoca, ovo frito, filé de peito de frango, nada você precisa de sequer uma gota de óleo, porque tem aquelas panelas que fazem, que cozinham com ar, mas que ali na letra miúda coloque uma colher de óleo para que fique melhor o alimento. Não, na Frigigold você não precisa colocar nenhuma gota de óleo. Se você... aí você está pensando, mas vai mudar o gosto do alimento? Não, vai só melhorar. O tempero do seu alimento você coloca com o sal, com a pimenta, com o alecrim, com o tomilho, com a pimenta caiena, enfim, com o tempero que você quiser utilizar. Isso você segue colocando no seu alimento.
Você vai economizar em produto de limpeza, porque a gente diz e mostra nas imagens que você vai ver daqui a pouco, que até com um papel toalha você limpa a Frigigold. Você não precisa comprar um rolo de papel toalha, pode passar o lado amarelo da esponja sem problema nenhum. Mas até com um papel toalha você faz uma limpeza perfeita da sua panela Frigigold, que tem alta durabilidade, duram mais de 20 anos essas panelas, você não vai ter que trocar de panela o ano inteiro. São aqui, ó, mais do que resistentes, não é aquela panela que você pensa em fazer força, ela já está toda torta, toda guenza, como diria o Rec. E você pode preparar qualquer tipo de alimento. Vamos conferir um pouco do que você pode fazer na Frigigold nas imagens que nós preparamos para vocês. Conheça agora as panelas Frigigold, que não utilizam óleo. É isso mesmo, agora você faz carne, frango e peixe sem usar óleo. Além disso, você prepara também omelete, panqueca, tapioca e até as batatinhas sem nada de gordura. Veja, não é incrível? E o melhor de tudo, os alimentos não grudam na panela, garantindo mais praticidade no preparo e na hora da limpeza. A Frigigold possui superfície antiaderente de titânio, que dispensa o uso de gordura, cuidando assim da sua saúde. Gostou? Então ligue agora para esse número que aparece no seu vídeo. Nós retornaremos a sua ligação com uma super promoção para a sua região. Cozinhar e fritar sem óleo já é uma realidade com a Frigigold. Você cuida da sua saúde com as panelas Frigigold. 4003-4220. Você que está em casa assistindo Cadeira Cativa, você dá um toque hoje na central da Frigigold. As primeiras 50 ligações que registrarem o número vão ganhar 40% de desconto. Vão poder pedalar em 12 prestações no cartão de crédito. Então a prestação fica bem pequenininha e você vai ter brindes especiais da Frigigold. Recebe amanhã mesmo na sua casa. Então o seu jantar hoje é a última refeição que você fará utilizando óleo na sua residência. Tudo isso com as panelas que têm tecnologia alemã que dão de 7-1 na concorrência diariamente. 4003-4220. E o Keller Kloss, que é ex-conselheiro do Internacional, esteve aqui na cadeira que está o Capistani e disse o seguinte, senhor Luiz Caldas Milano Júnior, senhor Fábio Santos e senhor Newton Capistani, que ele esteve na Alemanha há 2-3 meses atrás e ele, por curiosidade, estou passando no mercado, vou ver quanto é que custa a Frigigold aqui. É o mesmo preço do Brasil. Você não precisa pagar a passagem para ir para a Alemanha, porque comprando na Alemanha você tem que pagar à vista, tem que fazer a conversão do euro, tudo mais. Aqui você compra pelo mesmo valor em suaves prestações, isso porque o Luiz e o Léo, eles compram um container inteiro daqueles navios cargueiros transatlânticos, trazem um container inteiro com as panelas Frigigold, as panelas que não utilizam óleo. Por falar em fritar coisa sem óleo, as coisas estão... Tá efervescente. Daqui a pouco vão começar a fritar alguns nomes lá no Beira-Rio com o resultado dessa due diligence. Ou vai acabar em pizza, Fábio Santos? Bom, você que sabe de onde vieram as notas, onde são as empresas e tudo mais. E quais foram as obras, que é o principal. As notas a gente sabe, porque está lá o nome da empresa, né? Não se sabe o que elas fizeram ou se fizeram. Isso é outra coisa que ser analisada. Bom, eu queria aproveitar aqui, tá, e dizer que o Inove Inter protocolou hoje no Conselho Deliberativo um pedido de reunião extraordinária exatamente para isso, tá? Para que seja explicado exatamente tudo o que foi comentado. Porque eu tenho uma outra queixa a fazer aqui, que o Milano já foi conselheiro, mas continua dentro do Internacional, dentro que eu digo como torcedor e acompanhando o Internacional, que tem coisas que acontecem que eu não sei se é só no Internacional. Mas nós, conselheiros, por exemplo, todas as notícias que nós estamos sabendo até o momento, elas foram divulgadas pela mídia. Então, eu queria saber por que, por exemplo, um assunto tão sério, que inclusive foi cobrado, foi pedido reunião extraordinária, exatamente para debater esse assunto, foi pedido no Conselho, tá, auditoria independente para que tudo isso seja analisado. Eu queria saber como é que isso chega na mídia antes de que seja colocado a nós, conselheiros, para que nós realmente conheçam o assunto, para que nós estejamos a par do que está acontecendo, para saber se tudo que a mídia está dizendo realmente isso é o que aconteceu, ou da onde vêm essas informações. Ou seja, nós, conselheiros, estamos sendo notificados de um assunto tão importante, eu diria um dos mais importantes dos últimos anos,
pela imprensa. Para depois nós termos que pedir uma reunião extraordinária para que venham nos explicar o que está acontecendo. Eu te disse que eu queria lançar uma campanha e eu quero lançar uma campanha junto, o Inove Inter vai lançar, eu estou lançando aqui, junto ao sócio colorado. O comandante Rolim dizia que quando a gente não sabe, não tem certeza de como fazer as coisas, não é feio copiar, desde que as coisas sejam certas. Então eu vou copiar o programa do Fantástico que diz assim, eu quero saber cadê o dinheiro que estava no Beira-Rio. Cadê os 9 milhões que sumiram de lá? Ou muito mais que a gente vai ficar sabendo nos últimos dias. Então, eu quero lançar essa campanha Sócio Colorado. Me ajude. Lance isso na internet. Precisamos descobrir onde estava o dinheiro, onde está o dinheiro que estava lá. Porque ele estava lá. Nós soubemos que ele entrou no cofre do clube. Agora, para onde ele foi que a gente precisa saber. Então, Milano, me ajuda. Eu sei que você também quer descobrir se realmente o que saiu na mídia é verdade. Isso a gente não sabe. Eu fico feliz e triste ao mesmo tempo. Explico. Eu concorri à minha renovação no conselho agora na última eleição, né? Eu fui conselheiro por 8 anos do clube e a nossa chapa lá não atingiu a cláusula de barreira, enfim. Só que no dia da eleição, alguns dias antes, o pessoal da nossa chapa fez um abaixo-assinado e muitos sócios que no dia da eleição nos ajudaram. E no nosso pedido era para ter uma auditoria independente contratada pelo Esporte Clube Internacional para analisar as contas da gestão que estava encerrando do ex-presidente Vitório Pífero. E aquele movimento tomou uma certa... assim, teve um alcance, né? E depois isso meio que, assim, o então presidente do Conselho, Mário Sérgio Martins, ele negou o pedido. A gente levou as assinaturas todas para o presidente do Conselho, para a mesa, e de pronto foi negado o pedido. Como todas as outras que foram pedidas, né? Mas no dia da eleição, cara, depois que a gente saiu o resultado, enfim, que a gente sabia lá, que a gente não renovou a cadeira, enfim, tudo mais, eu falei com alguns integrantes desta atual gestão que estava entrando. E vou confidenciar isso aqui, não tem nenhum problema. E eu disse, pessoal, vou fazer um pedido para vocês. Não matem o Inter. Vamos investigar. Né? Vamos ver o que aconteceu. Porque a gente pediu para alguns assinarem esse abaixo-assinado, eles não quiseram assinar. E eles disseram assim, não, Milano, alemão, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer uma auditoria independente daqui para frente. E eu disse, fiquei muito triste, porque eu disse, olha, é uma pena porque nós vamos ter uma chance de olhar para o clube e ver o que está acontecendo e vocês vão engavetar isso, é uma pena. Né? Depois então hoje ex-presidente do Conselho, Marcelo, negou e ficou por isso mesmo. Fico feliz em saber que a gestão não voltou atrás, mas se deu conta da importância de se analisar essas contas e se pediu essa sindicância, essa auditoria, esse due diligence, seja o que for, para análise das contas. E agora isso veio à baila realmente por algum dirigente ou algum conselheiro que tem a informação e entregou para a imprensa antes. E isso é uma pena, porque isso acontece sempre no Internacional. Sempre a imprensa publica antes do conselho saber. Sempre. Eu fui conselheiro por 8 anos. Sempre os assuntos das reuniões que iam ser debatidos de grande relevância no conselho, 1 ou 2 dias ou uma semana antes, estava em todos os jornais. A gente não tinha recebido o material para a reunião do conselho ainda e já tinha vazado para a imprensa. É uma pena, porque isso aí tu acaba tirando a oportunidade do conselho se manifestar a respeito para depois trazer isso ao público de uma maneira mais completa, feita a análise, né? Agora o que a gente tem são suposições, porque isso vazou de alguém, ninguém sabe onde é que vem, enfim. Mas o fato é que isso tem que ser investigado sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvida. O Mário Sérgio esteve hoje aqui no preliminar e disse que encaminhou, protocolou um pedido no Conselho para que essa due diligence avalie anos anteriores também, porque a avaliação é 2015 e 2016. Ele pediu para avaliar 14, 13, 12, mas 11, ele não, 10. eu acho, em primeiro lugar, eu acho ótimo que isso aconteça. Não, também acho. Mas é uma pena que ele, enquanto presidente, tenha negado da gestão do Pífero. Desculpa, Mário Sérgio, mas não faz sentido. Ele negou o pedido de alguns conselheiros e sócios colorados. E agora ele quer fazer... desculpa, mas a incoerência aí tá gritante. Não. Gritante. Mário Sérgio dirigiu o conselho
Maurício. Diz que vai chamar, inclusive, o Conselho Consultivo, que são os ex-presidentes, coisas do Conselho, para se manifestarem coisas do Conselho é inacreditável. Milano foi conselheiro, ela sabe disso. Nós temos isso aprovado no Estatuto do Clube e no regimento interno, que as reuniões do Internacional, no Conselho, elas podem ser gravadas e devem ser gravadas para que o sócio... Transmitidas para o sócio. Foi pedido para o Mário Sérgio mais de 50 vezes, isso protocolado, pedido em reunião. Nunca foi cumprido pelo Mário Sérgio. Assim como 200 protocolos que foram pedidos de investigação disso, e o Mário Sérgio simplesmente passou por cima de todos. Aí vem aqui agora dizer, ele conduziu o conselho do jeito que ele achou interessante para a gestão que cometeu todas as imprudências em 2015 e 2016. Eu coloco ele junto nessa investigação. Vamos investigar, Maurício. Vamos ver o que vai acontecer. Acho que tem que ser investigado. Não vou acusar ninguém. Tem que investigar. Ninguém pode acusar ninguém. Não. Tem que investigar. E vamos ver o que vai acontecer ali na frente. Capistani, obrigado pela participação. Fábio também. Obrigado, Maurício. Luiz Caldas Milano Júnior, que há um bom tempo rejeitava os convites da nossa produção. Ponto final do programa. Amanhã, 13h, tem o preliminar, a imagem do futebol aqui na Ubra TV. E às 7 horas, o Cadeira Cativa. Boa noite.